nesse momento, que a tua mensagem, Senhor, chegue até nós para nos transformar. Senhor, que nós sejamos transformados pela tua palavra todos os dias. Continua abençoando a vida dela, sustentando e usando ela onde quer que ela esteja. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Bom dia, irmãos. Deus seja louvado. Mais uma escola dentro e fora. Eu faço parte dela há 9 anos, para a glória de Deus. E ela é bênção, e todo ano nós temos a manifestação do poder de Deus na vida de pessoas, na edificação também daqueles que estão aqui durante essa imersão, esse todo o tempo, no aprendizado num todo, no conhecimento da palavra. E a cada ano a organização fica... A blusa repetiu, acho que o formato do ano passado, né? Atrás também? Tá. Mas esse ano teve uma mochila, que é uma sacochila, né? E vocês receberam novo nome, diário de bordo. Falei, eita, que lambança é essa, coisa boa. E ontem eu peguei, hoje ali ela está rica, mas tudo isso é um instrumento como uma ferramenta para crescimento e edificação. E com certeza os irmãos que estão aqui dentro e os que estão em casa e que estão aqui nesse momento cultuando, ou você que está nos cultuando na sua casa através da transmissão online, possa experimentar e viver momentos tão abençoadores como desde o momento que chega até a hora que vai embora, na comunhão, na divisão, na disciplina, em receber ordem, a voz de comando, na permissão do Espírito Santo de Deus agir como Ele quer, e você está disponível a isso, e crer na manifestação do poder de Deus, como o pastor Douglas discorreu para nós aqui, agorinha, do que Deus fez ontem, e ele já tinha nos anunciado antes o que nós poderíamos encontrar lá no local do evangelismo, e fora aquilo que não foi revelado aqui, mas foi revelado lá. Nós ficamos no aguardo lá do pastor Davis e doutora Carla e pastora Tânia e outros irmãos lá envolvidos na casa de uma família a qual foi chamada para orar. Nós passamos ali há 9 anos, irmãos, a casa continua a mesma ali, é a mesma casa, mas Deus age conforme Ele quer, da maneira que Ele quer, e isso é edificante para nós, é recarregar a nossa, não é a bateria para continuar, porque a nossa motivação é o amor que temos a Jesus, a graça salvadora de Jesus que nos alcançou, e que em nome de Jesus, assim como o pastor Douglas trouxe a vida aqui, a palavra, ele lançou a semente da palavra, que no ano que vem, com a energia solar, a placa de energia solar colocada em nossa igreja, com o investimento do coração dos irmãos em ofertar, em abençoar, para isso acontecer, possa abrir mais vagas, e que nós possamos ser os anunciadores dessas coisas boas que está acontecendo e vão acontecer até que Jesus volte, porque enquanto nós estamos com o olhar focado para aquilo que Jesus está fazendo, tem um bocado de gente perdida, andando numa multidão, escutando voz nenhuma, vazio, e quando ali, a gente só pode chegar num pedacinho desse território de Nova Iguaçu, Jardim Tropical, tantos outros pedaços nós vamos alcançar, mas pequenino, mas tem um montaréu espalhado em todo esse Brasil seco, e também tem a igreja do Senhor Jesus lá, como sal da terra, como luz do mundo, anunciando o amor de Jesus, e que cheguemos no ano que vem, ou essa semana ainda, no Tropical, e tenha menos gente ainda, porque esse é o nosso clamor, onde nós formos, que nós possamos deixar ali a semente. Quando nós chegamos ontem, o guardador de carro falou, quero ver agora o que o diabo vai fazer. Eles chegaram aí de novo, o guardador de carro falou, eu olhei para ele e falou, agora eu quero ver o que o diabo vai fazer aí. Quer dizer, ele já tem consciência plena das coisas que ele mesmo anunciou, e falou, agora lascou para o diabo. Foi essa a palavra dele quando
a gente chegou. O guardador de carro, ele deveria estar feliz ali, porque tem um montão de carro para ele ganhar um trocadinho, mas ele nos reconheceu, mais uma vez, ele reconheceu o povo de Deus que está indo ali, e nós somos os que perseveramos e que vamos continuar. E isso vai depender, não é do pastor Douglas, da Laís e de toda a equipe, vai depender dos corações sedentos em ver isso acontecer na vida de pessoas, as trevas saírem e a glória do Senhor se manifesta na vida de pessoas e pessoas testemunharem. Muitas delas, o campo de entrega não será aqui. Nós no evangelismo ontem tinha gente de Alchim, tinha gente de Queimados, tinha gente de Miguel Couto. Meu pai, eu fiquei, meu Deus, quem vem de Queimados para o Jardim Tropical? Veio, mas nós chegamos ali e quando aí paramos ali, era uma situação que pedido de oração, a moça pediu pela filha, e Deus vai fazendo, só que o fazer de Deus é através de nós também hoje, quando nós nos colocamos disponíveis a esse comissionamento que o Senhor nos deu. Olha, eu estou indo, mas vocês são os meus discípulos, vocês estão aí fazendo, eu estou com vocês o tempo todo, mas ele vai voltar, nós declaramos isso, e todas as vezes que nós declaramos esse cântico, ou qualquer outro cântico de louvor a Deus, que remete à nossa mente, que ele morreu, ressuscitou e voltará, traz o que dentro de mim, de você? Esperança, motivação, ele vai voltar. E aí, eu quero compartilhar com os irmãos a leitura da palavra em Atos 2, no capítulo 2, nós vamos ver, aqui já era aqui é um outro cenário, né? O cenário de Atos 2 vai falar do derramamento do Espírito sobre a vida daqueles que ficaram após aquele ato assustador para alguns, porque não foi comum para todos estarem seguindo Jesus, não foi comum para ninguém, eles estavam seguindo Jesus, eles acompanharam a manifestação do que Deus estava fazendo através de Jesus, viram todo o sofrimento que Jesus passou, aí Jesus morre, ressuscita, e mesmo assim continua dando direcionamento. Uma escola, ela traz diretrizes, né? As escolas do Brasil, ela segue as normas da BNCC, né? Da Base Nacional Curricular da Educação. Tu tem que obedecer ela, mas na escola ela te ensina, ela te dá diretriz, mas a execução disso é só depois que você sai dela. Mas ali ela vai trazendo para a gente o direcionamento. Nós temos o direcionamento da palavra de Deus. E aqui as histórias narradas e relatadas para nós, ela também acontece nos dias de hoje. Na hora do momento lá, quem não pôde participar, que nós foi permitido a gente, pastor Douglas e Laís, subirem lá naquele palco e mencionar a palavra. Bobo é nós, quebramos mais um tabu, quebramos mais um pré-conceito que faz assim, ninguém vai dar atenção não, na hora da oração, eles estão pulando lá, estão brincando lá, umas músicas esquisitas, cada vez pior, cada ano que passa, essa música mais, nossa, que denigre, mas com um copo de bebida alcoólica na mão, as pessoas parando, olhando, tinha um senhor que ele estava fixo assim, olhando para a Laís, ele estava fixo, a gente estava de frente para eles, e alguns pararam fixo, quando falou que quem quisesse uma oração, ou quem quisesse uma Bíblia, nossa, teve que correr para pegar mais Bíblia, porque não eram só porque estava distribuindo, porque todo mundo quer alguma coisa, não, eles entenderam ali, então a gente não pode parar mesmo de anunciar. Eu lembro que acabou as Bíblias e vieram, eu falei, a gente volta amanhã, ainda falei, você volta amanhã, ou então eu falei, vai na igreja, aí ela falou, mas eu moro em Miguel Couto, eu falei, daqui a pouco chega a pastora Tânia com outro irmão, com um montaréu de caixa, outra caixa de Bíblia, aí a gente foi igual, parecia até formiga no açúcar, a gente foi correndo pegar a Bíblia, porque a gente queria dar, e aí foi dando, e daqui a pouco foi ficando alguns irmãos com a Bíblia na mão, eu falei, eu vou ficar com essa Bíblia na mão não, me senti igual Moisés, fiquei toda boba igual Moisés ontem, fiquei assim com a Bíblia na mão, igual, digo o povo de Israel que marcha, eu Senhor, não vou sair daqui com essa Bíblia, e eles dançando por onde, eu com a Bíblia levantada, alguém vai vir aqui, aí outro foi e me copiou, alguém foi e levantou também, aí ficou nós três, aí começou a vir,
Aí a última a gente pegou, e a pastora Tânia viu que eu estava desesperado, que veio uma moça, ela veio lá de trás pegar a Bíblia. Irmãos, são tantos os relatos. Mas no passado, essa turma aqui de Atos 2 também viveu isso. Só que eles viveram de uma forma que nos ensina para os dias de hoje. Pastor Douglas falou algo, quem nos dera poder ficar assim aqui todo dia, ninguém sair daqui, a gente almoçar junto, comer junto, tomar café junto, ver um que ronca, outro que espirra, no nosso momento ali de devocional, o pastor Douglas falou, olha, quem quiser ir tomar café, mas quem quiser vai ficar. Tinha alguém que estava espirrando tanto, alergia, faz parte, estava espirrando, e a gente se adapta, a gente vai aprendendo. Aquela época era assim, hoje não dá mais, você fica meia hora com alguém ou que você não tem costume, daqui a pouco você não quer mais ficar com ela. Quem nos dera aprender isso, viver essa comunhão de estar dividindo. Não estou falando só da coisa ruim não, de coisa boa também, porque na proximidade a gente também extrai coisa boa. Mas essa turma aqui, eles viviam de uma forma que eles atraíam os outros a querer viver o que eles estavam vivendo. A provocativa nessa manhã e durante todo o dia das nossas vidas, até que Jesus volte, ainda no direcionamento e visão, para o nosso pastor, para os jovens, o Senhor dá visão. Então o pastor dá visão, tá, pastor? Não está dando sonho não, o sonho ainda está no jovem. E pode ser na visão que o Senhor Deus dá através do Santo Espírito, dos temas do ano, que nós ficamos aqui focados e dentro deles vai se fazendo, mas a prática disso vai depender de nós. E aqui em Atos 2, a partir do versículo 42, vamos ler por favor na versão NVI, vai dizer assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade. Versículo 47, se você está com a versão NVI, está na projeção, você pode ler comigo? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, igreja amada? O Senhor acrescenta conforme o posicionamento que os seus filhos e os seus discípulos, por amor a Ele, têm se colocado diante do Senhor. O Senhor acrescenta quando a sua conduta, quando a sua ação, quando o seu viver diário, fora a escola, fora momento de comunhão hoje, igreja pela manhã, igreja à noite, quarta oração, quinta jardim de oração, outro dia o encontro dos embaixadores do rei, das mensageiras do rei, das meninas, as crianças de missões. Independente disso, o Senhor vai acrescentando, porque a essência que habita dentro de nós é o Espírito de Deus vivo que se manifesta através de nós. E para se manifestar através de nós, você precisa estar disponível. Esse relacionamento de intimidade, conforme o ano proposto para nós, ele, por mais que não vai se esgotar, porque a palavra do Senhor não se esgota nunca, mas que venham os nossos pastores aqui da nossa igreja local, e que venham outros pastores, pode esgotar o tema intimidade, mas se você não decidir a ter esse relacionamento de intimidade, só vai ser uma bobice a gente ir pregar o evangelho. Não é só no evangelho na praça, nesse período da festa da carne, não. É pregar o evangelho a todo tempo e fora de tempo. E aí eu vim compartilhando com um grupo ontem, que eu estava antes de chegar aqui cedo em um local, e eu estava comentando uma experiência que eu tive no domingo passado, porque por motivo de trabalho, e com todo respeito aos irmãos católicos, eu fui para a missa. E
E eu falei, pastor, de manhã eu não vou estar, que eu vou para a missa. E para mim é algo muito estranho, porque eu nunca vou à missa. E 10 para as 8 da manhã, o padre estava na porta recebendo os irmãos na missa. E tinha 300 irmãos na missa. Quando eu vi aquele montaréu de gente, eu falei, que isso? 10 para as 8 da manhã, 300 pessoas. Aí eu cheguei, a minha cara me entrega, porque eu estou num território estranho. E a minha cara é esquisita. E eu não consigo mudar ela. E não tem procedimento que vai mudar isso aqui. A minha cara é o que está dentro, meu coração, minha cara bota o que o coração está. E eu estava estranha, eu falei, meu Deus, quanto mais eu quero policiar a cara fica pior. O padre extremamente educado, o padre César. E ele, senhora secretária, pastora Sheila, seja bem-vindo à nossa casa de fé. Ah, bom, eu fui lá para a missa. Enquanto estava tudo bem, está tudo bem. E tudo que eles mandam ler, estava lendo. Eu estou lendo. Se fizer sentido, eu repito. Eu fico assim, se faz sentido? Isso aqui faz sentido? Mas tudo estava fazendo sentido. O Frei pregou que foi uma maravilha. A mensagem do Frei está na minha cabeça. Sal da terra e luz do mundo. Se você não é sal quando sair daqui, se você não é luz quando sair daqui, vocês conhecem o pai da mentira? Aí os irmãos falaram, sim, qual o nome dele? Aí ficaram baixinho, inimigo. Aí o outro falou, diabo. Então, se vocês não estão sendo sal na conduta de caráter, de generosidade, de bondade, de dignidade, de integridade, se vocês estão com mentira, vocês estão servindo ao pai da mentira. Qual é o nome dele mesmo? Não era João? João estava comigo lá. João não sabia se filmava, se tirava foto, e tinha coisa que ele olhava para mim, tipo assim, isso aí pode filmar? E aí... falei, nossa, que boa palavra. Boa palavra. Depois, a senhora pode vir fazer oração pelos educadores? Posso. Só que a oração, falei, oração, só que me deram um papel para ler. Porque estava escrita a oração que eu tinha que ler. Tá bom, eu falei, tá. Aí me deu no rápido, eu estou lendo. Tum, tum, tum. Quando chegou uma aqui, agora eu rogo. A senhora educadora. Eu não posso rogar a senhora educadora, não, na minha cabeça rápido, não. Então, agora eu rogo ao Senhor Jesus Cristo, pela graça salvadora dele. E todo mundo com o papel na mão falou, onde está escrito que essa moça está falando? Não estava escrito. Não estava escrito. Eu que não ia ler aquilo ali. Eu falei, não, isso aqui eu não leio, não. Então, graça salvadora, senhora educadora, eu não sabia nem que tinha ela. Eu falei, entendi. Então, eu rogo ao Senhor Jesus Cristo, pela sua graça salvadora, bondade, misericórdia e amor. Não estava escrito nada disso, mas que abençoe a todos os educadores e as crianças, os adolescentes, universitários que estavam lá com suas mochilas para orar pelo início das aulas, pelo ano letivo. E deu tudo bem, e no final deu tudo bem, mas também me traz observação para nós aqui, não da Igreja Católica, mas de nós. Sal da terra, luz do mundo, comunhão. Essa galera aqui assistiu algo diferenciado na vida, mas eles decidiram, aqueles que mantinham, aqueles que criam, você tem que crer. Se não, isso aqui vai ser só mais um ano. Daqui a pouco vem de novo a edição, nada além do sangue, vai ser só mais uma edição. Daqui a pouco vem um outro momento que a gente vai fazer a praça, que toda sexta, tem uma sexta no mês, que o evangelismo vai para a praça. Na domingo passado, a irmã estava aqui, Midian, dando o nome para a gente orar por situações dos países que estão em diversidade de vida, de luta, enfrentando Satanás, se levantando, porque Jesus de verdade, essa turma aqui, viu ele andar, sofrer, morrer, ressuscitar. Nós acreditamos na sua palavra, declaramos, fomos alcançados pela graça salvadora de Jesus e precisamos, até que ele volte, continuar anunciando as boas novas da salvação, não desistindo de anunciar o amor de Jesus com as nossas vidas. Aleluia. Não é só os jovens. Pastor Douglas foi lá para a beira do palco, Laís lá falando com a pessoa para ele pegar o microfone para dar o momento, e tinha um dos nossos jovens com a caixa pesada, que a Bíblia é pesada, a caixa é pesada, e ele estava ali orando,
E ele estava orando, e nada do homem vinha dar resposta. E o menino estava orando. Enquanto não teve a resposta positiva, o menino não parou de orar. Ele é um menino. Ele é um menino. Aqui tem homens, mulheres, senhores, senhoras. Nós continuamos sendo um vaso de honra para a glória do Senhor. Esse vaso de honra tem relacionamento de intimidade. Você crê? Você crê que Deus opera maravilha? E aí, ao sair daquela missa no domingo, é porque eu já saí de lá, eu pensei assim, vai dar tempo de ir para a IBD, porque eu imaginei, a missa vai acabar umas 9h30, acabou quase 10 horas, mas demorou eu sair, porque muita gente veio falar comigo, e diferente, não veio para pedir nada, só veio assim, nossa, eu fui lá na sua igreja numa formação, mas eu nunca ia imaginar que a senhora ia vir aqui, e a senhora ora, né? Eu oro, irmã, eu só não tomei a hoxa, com respeito aos irmãos lá, eu ia desrespeitá-los, aí eu não tomei a hoxa, mas eu oro. Falei, irmã, eu falei, aqui, eu fiz catecismo, eu fiz, há um tempo atrás. Não, irmã, mas o nosso Cristo. Ela falou, agora, 3, falou assim, agora eu vou em um culto lá na sua igreja. Ah, valeu a pena. Estar muitas das vezes em território que não é confortável, vale a pena quando o seu foco ali é intencional para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Estar em situações desafiadoras, vale a pena dividir o pão. Esse aqui cheio de temor, não era medo não, irmãos, era reverência, era respeito a Deus. E isso eu e o João vimos isso lá demais, uma reverência absurda. Falei, meu Deus, o que é isso? Admirável, não estou falando crítica não, admirável. Que isso, que pastor fica atrás de microfone, vem uma moça, entrega o microfone, ela baixa, faz o sinal da cruz, entrega o microfone, aí vai subir o outro, ela baixa de novo, entrega o sinal, e sobe. Eu falei, meu Deus, essa menina vai ficar com dor na coluna, porque ela baixava, levantava, mas com tanto amor que eles estavam fazendo, uma reverência. Irmãos, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de intimidade. Nós temos um pai. O papai, o pai de amor, ele cuida de nós e ele quer alcançar cada vez mais, porque a sociedade está seca, igual um terreno, igual no deserto, seca, e nós temos em nós a água da vida, aleluia, nós temos a fonte da água da vida. No domingo passado, o pastor Douglas falou sobre isso. Quem está cansado, você tem a fonte de descanso direta no Senhor. Ele refrigera a nossa alma, Ele jorra a água da vida. Esses irmãos que estavam vivendo aqui na comunhão, no partir do pão, eles iam louvando a Deus, e na simpatia. Será que ali não tinha problema, irmãos? Tinha. Na sociedade tem problema? Tem. Na nossa casa, às vezes, tem problema? Tem. Eu estou falando de problema que eu não estou falando de... Eu acho que a palavra não é problema. Divergências de ideias. Situações que a gente acha uma coisa e o outro acha outra dentro de casa. Não tem isso não. Eu aprendi na minha classe Jovens Plus, se você não questionar e não perguntar, tem alguma coisa errada. Você tem que saber o porquê. Às vezes não tem isso em casa não. Que um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. Ou é só lá em casa que tem isso? Vai, Marcelo, guarda a roupa, é o Robert que vai guardar. Ah, Marcelo, mas o Robert guardou a tua roupa? Mas meu pai falou que vai guardar. Mas eu já lavei a louça. Ah, Marcelo, mas fui eu que botei a roupa na máquina. Aí eu falei, tá bom, gente, mas vocês fizeram isso tudo, eu dobrei, vocês podem só guardar? Aí falei, é melhor deixar aqui que daqui a pouco eu guardo. E Robert e Lucas, tá lá, você não guardou não, meu filho. Revelado aqui diante da igreja. Guardou não. Vai casar, tá isso. Aí eu falei, sabe o que eu falei para o Marcelo essa semana? Marcelo, para de falar com o Robert. Quem vai botar ele no eixo é a Thaís. Eu vou ter prazer. Chegar lá na casa dele e eu ver a Thaís assim, peraí, sogra. Robert está ali guardando a roupa, eu só vou olhar para você, Marcelo. Olha lá, Marcelo não guardava em casa, mas com a Thaís ele vai guardar.
Não tem divergência de ideias, de opiniões, de pessoas, de gostos, mas em um único propósito, que é o amor de Cristo, a graça salvadora que nos alcançou e que eu e você queremos, como discípulo de Jesus, nós vamos alcançando diariamente. Eu creio nisso. Não é só na escola dentro e fora. Não é só quando a gente vem para o CDR que a gente vê manifestação do poder de Deus na vida de jovens e adolescentes. Lá na praça ontem não tinha só jovens e adolescentes, não. Tinha bastante senhor e senhora, tontinho, perdidos. Mas que sentiu seguridade. A família que eles entraram, estava na calçada, viu a gente chegar, voltou, na volta, pegou eles para orar. É assim. Eu garanto que eles veem a gente todo ano ali. Porque o guardador de carro guardou nós. Olha eles aí de novo. Quero ver o diabo fazer graça agora. Agora vai ficar ruim para o diabo. E nós chegamos aonde Deus nos direcionou a chegar. E eu coloquei para a gente pensar que na autonomia de uma igreja viva que somos nós somos uma igreja viva, molécula viva. Nós não somos parede, nós não somos frio, nós não somos um papel, nem a Bíblia. A Bíblia a composição de seus livros, de meio físico hoje, de forma digital, de meio físico, mas ela não é fria. Quando nós entregamos ontem, nós estávamos entregando vida para aquelas pessoas. Vida é a palavra de Deus, ela é vida, ela é viva. Uma igreja viva, a autonomia de uma igreja viva, ela se dá quando os seus filhos perseveram na doutrina dessa palavra, nas orientações dessa palavra, quando se relaciona com Deus dessa palavra, quando você escuta Deus falar. Você crê nisso? Que você tem que, se você não está escutando Deus falar, pede o Senhor para abrir os seus ouvidos, porque Deus continua falando conosco, como falou com Moisés, como falou com Abraão. Deus continua falando conosco. Ele fala. E diferente das programações que vemos no sentido bom, não é fala que eu te escuto, ele conversa com você, ele não só te escuta, ele fala comigo e com você, e nessa perseverança, a igreja vai vivendo experiências, não experiências passageiras, mas experiências que edificam vidas. A escola dentro e fora é uma oportunidade, mais uma ferramenta dessa igreja que serve a Cristo Jesus, nosso Senhor, para viver experiências de vidas concretas, alcançadas pelo amor de Jesus. É isso. Que dê o nome às ferramentas que for, mas só vive isso quem se relaciona com intimidade com o Pai. Senão vai achar fardo pesado. Tá maluco? Calor desse, tá doido ir para a rua, quem quer ficar no inferno fica. Já ouviram a palavra 500 vezes, tinha um montão de desviado lá ontem. Tinha pessoas que não aceitaram a Bíblia e falaram assim, não, eu tenho a Bíblia em casa, eu estou desviada mesmo. Uma falou, mas não foi à toa que a senhora me parou não, eu pedi a Alexandra para anotar, bota o nome aí da Adriana, é minha irmã, ela está hospitalizada. Ora, você pode orar por ela? Nós oramos lá mesmo. Uma falou assim, eu tenho vergonha da senhora orar aqui, vai todo mundo ver, o meu marido vai ver. Eu falei, seu marido está aí? Tá, qual o nome dele? Edson. Oi, seu Edson, vem cá, seu Edson. Cada um usa a ferramenta que tem. Eu não tenho vergonha mesmo, de vez em quando eu tenho, mas assim na rua não tem não, porque eu sei que aquilo ali é armadilha de Satanás. Ali eu não tenho vergonha não. Aqui na nossa igreja, em algumas situações, ou qualquer outro lugar, às vezes eu tenho vergonha, pode não parecer, mas eu tenho vergonha às vezes, eu sou esquisitinha também. Nem sempre a minha cara estranha, aqui menos, mas fora é porque eu não estou gostando, é que às vezes eu estou envergonhada. E, meu Deus, como é que eu vou me posicionar aqui? Porque a minha cara me entrega. E a melhor coisa que tem é expor, porque aí Satanás fica envergonhado. Fala, Senhor, me ajuda com a minha cara, Senhor, não deixa a minha cara falar o que não é. Mas tem vergonha não. Aí veio o seu Edson, opa, oração não quer demais. Falei, viu, o seu Edson aceitou, pode orar para a senhora agora? Deixou a gente orar. Ué, o que vai ser? Não sei, mas a palavra é viva. Se a igreja, na autonomia de uma igreja viva,
permanecer dessa forma. A igreja primitiva viveu isso. Deus ia acrescentando sem eles fazer nada. Imagine a gente que está fazendo o que Deus não pode fazer. Infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos. Através de nós, não é essas cadeiras que vão falar por nós. Coloquei para a gente pensar aqui, o relacionamento profundo deles com o Deus da palavra, com o amor que Jesus tinha selado na vida deles. O Filho de Deus morreu e ressuscitou, eles tiveram condições de viver relacionamentos profundos também em comunhão, no amor fraternal, no cuidado mútuo. Alguém colocou, não sei se foi agorinha, eu olhei ali no grupo, quando a gente subiu do café, que alguém pediu algum remédio de alergia, aí alguém deu, aí a pessoa agradeceu. Gentileza. Não é uma frase bonitinha e fora não, irmãos. Gentileza gera gentileza. Gentileza intencional gera o amor de Cristo Jesus na vida de pessoas. Gentileza. Tem um guarda municipal aqui na cidade, toda vez que eu passo, ele está num sol quente. E em diferentes locais. Eu estou na rua, às vezes eu encontro ele no Parque São José, às vezes é no Parque Esperança. Onde eu estou, eu lembro que o pastor falou uma vez, fala quando às vezes ele quiser, que lá no prédio onde ele mora, ou ele morou, ele sempre falou do menor ao maior. E às vezes eu vejo aquele moço, eu não sei o nome do moço, mas onde eu paro, quero falar com ele. Meu filho, Deus abençoe aí seu trabalho, hein? Aí agora nessa semana aqui que a nossa igreja serviu ao poder público emprestando espaço, deu um nó aí no trânsito, nós demos um nó no trânsito aqui do bairro. Aí eu liguei para o secretário de transporte, falei, eu pedi ao senhor, o senhor tem que mandar a gente de trânsito para cá, está dando ruim na principal, está dando ruim porque são ruas residenciais, eu preciso da ajuda. Chegou ele aqui, quando eu desci, ele estava aqui, o rapaz. Aí eu falei, meu filho, que bom você está aqui, já almoçou? Aí ele falou assim, a senhora é dessa igreja? Eu disse, a senhora tem uma coisinha diferente, eu achava que a senhora era estranha. Porque nunca ninguém ficou falando comigo assim, não. Tadinho. E aí, na hora do almoço, a Elsa preparou a arena, eu mandei ele se sentiu o quê? Não tinha nada demais. Falei, meu filho, ele se sentiu tanto que depois nem saiu para o turno da tarde, ele ficou lá no ar-condicionado da arena. A Laís, o guarda não saiu de lá, não. Ele se sentiu tão bem acolhido que não saiu de lá. Aqui. A generosidade, a simpatia, não é simpatia forçada, porque as pessoas também sabem quando você não está fazendo de coração, a pessoa sabe quando você está rindo sem vontade, quando você está sendo educado só por mera educação. Gentileza intencional leva pessoas a Cristo Jesus, através da sua vida. E eu espero de verdade, em breve esse rapaz está aqui, não só ele, como as outras lá que falaram que vão vir. Não é só porque elas estão em outra denominação, não, porque a nossa vida é intencional, onde quer que a gente esteja. Vamos atrair pessoas. Sabe qual é o convite da escola dentro e fora hoje, para mim e para você? Vamos atrair pessoas, mas com a nossa conduta. Eu não preciso ter ferramenta. Ontem nós tínhamos um pouco das Bíblias. E eu fui falando no carro, nós poderíamos vir com a mão vazia. Só em a gente chegar, a palavra viva do Senhor está com a gente. E eu estava falando isso lá, falei com ele ontem. Eu fui num lugar de manhã, estava falando uma coisa com a pessoa que estava falando comigo. A moça do lado estava escutando o que eu estava falando. Eu falei assim, eu não consigo entender esse negócio de orar pelo morto. Por que eu tenho que comprar vela para ligar? Então eu não creio que a pessoa morreu em Jesus. Eu estava comentando. Aí ela falou, não, porque quem morre em Jesus não precisa de luz da vela. Jesus já é a luz, ela morreu, salve em Jesus. E eu estou conversando com a moça que estava cuidando de mim. A moça do lado falou, moça, eu passo por isso. Meu pai morreu tem 3 anos. Eu acendo vela para o meu pai tem 3 anos. Para o meu pai encontrar a luz. Mas isso é um fardo para mim, ela falou. E agora eu fui lá, depois de ter um período, eu não acompanho porque eu nunca fiz isso com ninguém da minha família que faleceu. Que aí morre, tem que exumar o corpo, e ela foi lá exumar o corpo, mas ele tomava muito remédio, mesmo com toda a medicação, o corpo está intacto. E ela falou, eu vou ter que continuar quanto tempo mais acendendo vela? Eu falei, mas não precisa mais não. Aí, quando ela começou a falar,
A senhora pode me ajudar? Aí eu senti isso aí que a senhora está falando. E eu não estava falando intencional. Eu estava falando com alguém, conversando com alguém. E daquele momento ali virou um momento de oração pela vida daquela jovem que mora ali na Nova Piã. E que eu nem sabia, e que Deus me usou naquele momento. Então eu não tinha nada na mão, eu não tinha uma Bíblia, eu não tinha um folheto, mas eu tenho e você tem a palavra viva do Senhor dentro de você e através do Santo Espírito de Deus. Irmãos, eu não estou falando eu. Não é eu, Sheila, somos nós. Você tem experiências com Deus. Se você não tem, se coloque à disposição para viver, porque o que a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos viveu, nós também podemos viver hoje. A nossa marca pode ser sim. Aqui tem pessoas estranhas, tem pessoas esquisitas, começando por mim. Tem hora que a gente sorri mais, tem hora que sorri menos, tem gente que nem sorri. Teve um dia que eu dei um bom dia ao irmão, o irmão perguntou, bom dia para quem? Aí eu falei, se o senhor quiser, vai ser um bom dia para o senhor, em nome de Jesus. E ponto. Vai ver que ele não estava bem. Outro dia ela falou, a senhora dá bom dia para todo mundo. Meu pai, eu tenho que dar bom dia. Eu gosto de dar bom dia, né? Só por educação proforme, não. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Não. Bom dia. Faz parte. Na rua a gente está acostumado. Mas quando a gente toma isso na igreja, mas também tem gente que é esquisita na igreja. A gente tem que cuidar. A gente precisa atrair aqui. Nós estamos aptos. Pela bondade de Deus, por uma igreja que vive em comunidade, ela tem a marca de generosidade. Todos acreditavam. Tem sempre alguém que discorda. Tá bom, mas você crê no poder de Deus. Bom, se Deus mostrou aqui em oração, alguém com uma auréola na cabeça, com o olho puxadinho. Agora que eu estou entendendo que eu fui orar uma moça, João, essa moça aí não tem o olho puxadinho não. Eu falei, o que o João está falando? Eu não estava entendendo. O João do meu lado, ele, deixa eu ver se é essa daí. Essa aí não é a moça do olho puxadinho, não. Depois tu estava lá, achou, a unção estava contigo de achar a moça do olho puxadinho, né, João? Aqui, se Deus fez, deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. Duvido. Nós ficamos tudo esperando o pastor Doug, o pastor Davidson, Carla, a pastora Tânia. Eles não pensavam nisso naquela hora ali, não. Que eles iam passar e na volta iam chamar eles para orar lá dentro. Nós passamos para lá, passamos para cá. Não era com a gente, era eles. Sabe por que havia comunhão ali? Porque respeitavam-se o que Deus estava fazendo através da vida de outros, e aí o outro ia sendo atraído. Que nós possamos ser um imã de atrair pessoas pelo nosso comportamento de intimidade e relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o Espírito Santo que habita dentro de nós possa nos permitir viver essas experiências de uma forma intencional, impactante, libertadora, curadora na vida de pessoas. É para isso que essa igreja se levanta. Há mais de 70 anos nesse lugar. E as ferramentas, pastor David está aqui há 20, pastor Douglas acho que 13, é isso? 13. Eu 9. Não é o tempo meu, da Tânia, do pastor Douglas, não é nada. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa aqui, nas nossas fragilidades, colocando diante de Deus, e a gente se alimentando daquilo que traz vida. A palavra de Deus é vida. E no momento da devocional, eu quero chamar o Ministério Louvor, nós cantamos aquele cântico da irmã Ariane. Aí o pastor Douglas nos orientou, se você falasse, se pudesse chegar agora para Jesus, qual o hino que você cantava para Ele? E esse cântico é uma oração de clamor. Apesar da minha história com essa irmã, foi muito esquisita lá em Queimados. Eu não sabia que ela era cantora da MK. E eu cheguei, eu vim do trabalho e fui direto para pregar num chá de mulheres lá em Queimados. E quando eu cheguei, ela estava cantando. E eu falei, nossa, que voz bonita. Só isso. Falei, nossa, que uma jovem, cabelo todo encaracolado, igual a da Thaís, o cabelo dela todo encaracolado, novinha. Tem anos isso. É o ano que ela lançou o CD. Desse louvor. Porque esse louvor não é novo. Esse louvor, eu sei por causa desse dia. E aí eu preguei a palavra. Quando eu terminei de pregar a palavra, que eu queria chamar as mulheres para oração, eu olhei para ela e falei assim, você canta direitinho, vem cá me ajudar. Olha que coisa horrível que eu fiz.
Me ajuda aqui. Fui cantar a música da Aline Barros. Aí ela, eu falei, pode me ajudar? Eu cheguei, você estava cantando, tão lindinha. Ah, meu Deus, que vergonha. Eu cantei o hino da Aline Barros, que eu nem lembro qual é. Botei a menina para cantar o hino da Aline Barros. Quando acabou, que eu entreguei a palavra, que eu orei para as mulheres, que eu volto. Aí a pastora pegou o microfone. Agora eu quero, cantora Ariane, permaneça aqui. Gente, ó, o CD da cantora tá... Falei, cantora? Aí ela cantou esse hino. Quero ser a... Eu abri a boca a chorar na cadeira. Senhor, que vergonha. Comprei 5 CD dela para me redimir dos meus pecados. Presenteei 4 pessoas e eu cantei esse hino. Mas eu cantei o CD dela, eu sei cantar esse CD. Todos os hinos dela. Nunca mais eu a vi nessa terra. Mas eu falei, nunca mais também faço isso. Chama alguém para me ajudar a cantar, porque eu não canto. E a moça era cantora da MK. Mas a letra dessa canção é um clamor a Jesus. A igreja de Atos viveu isso. Eles eram a canção que agradava o coração de Deus. Na comunhão, no partir do pão, no louvor a Deus, na perseverança, na vida devocional com Deus. E eles viveram o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus não aconteceu só no dia de Pentecostes, que a casa encheu. O extraordinário de Deus nos dias atuais, ela acontece todo dia, quando eu e você, com intimidade com Deus, somos aqueles que atraímos pessoas a viver a paz que excede todo entendimento, porque essa paz está bem clara como outdoor dentro de nós, nas nossas escolhas, nas nossas ações, nas nossas palavras, na nossa generosidade, na nossa compreensão. A igreja foi ser generosa. A igreja é generosa. Essa igreja é generosa com o poder público dessa cidade, mas foi ser generosa e levou, foi chatice aqui. Os vizinhos reclamaram, os moradores reclamaram, muito carro na rua. Mas sabe quantas pessoas passaram aqui? Em 2 dias, 2.275 pessoas. 2 dias. Teve um dia que a minha irmã falou assim, se você não chegar vai dar ruim. Que vai dar ruim? Primeiro ela falou, vai dar 800 pessoas. Eu falei, não vai dar. Eles não virão. Você está enganada. Mulher de pouca fé. Fiquei calada. De manhã ela liga, Sheila, tu tá chegando? Tá lotada aqui. Eu não sei o que eu vou fazer não, hein? Vai dar ruim. Aí eu falei, mulher de muita fé. Falei pra ela no áudio. Falei, mulher de muita fé, bom dia, querida. Tem muita fé, mas não tem certeza que Deus está no controle não, meu bem. Deus está no controle. Foi 678 pessoas de manhã, 678 pessoas à tarde aqui nessa igreja. Foi ser generoso. A igreja foi ser generosa. Levou umas pedradas. Levamos. Foram no banheiro. Fizeram isso, fizeram aquilo. Mas a marca de generosidade, de amor, de compreensão está aqui lacrada. Tanto que se eu não segurar, toda hora quero. Pode ser na sua igreja? Não, não pode não, irmão. Vamos achar outra igreja. Agora eu achei outra. Estou pegando Vila Entre Rios e Primeira Igreja Batista Bairro das Graças. Chega um pouquinho da minha. A minha vamos dividir um bocadinho. Mas sabe qual é a palavra principal? O pessoal lá é tão educado. Quem é o pessoal? É quem fica ali embaixo. Essa generosidade e educação não é a frase bonitinha da sociedade. Gentileza gera gentileza. É a marca de Cristo em nós. Que nós possamos, nas oportunidades de 300, 200, 100, 60, 20, 1000 pessoas, continuar louvando a Deus, adorando a Deus com as nossas atitudes e com o imã que está dentro de nós, que é o Espírito Santo que convence todo ser humano daquilo que ele pode deixar de ser e nascer uma nova criatura para o Senhor. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Nós vamos encerrar esse momento de reflexão da palavra.
com essa oração através do cântico da irmã Ariane. Não sei se é a letra dela, mas inspirada pelo Senhor, porque ninguém, se não for inspirado pelo Senhor, tem como escrever uma letra dessa, não. Mas que nós não possamos só expor a letra, mas que esse desejo esteja em nós todos os dias, aonde ninguém nos vê. E quando nós estivermos aonde pessoas nos veem, que o fruto do Espírito que habita dentro de nós possa ser a marca em nós, para trazer outras pessoas para viver a graça salvadora de Jesus. Louvemos ao Senhor em oração. Por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz. Diga isso essa manhã. Eu vim correndo te encontrar. Diga você, o que diz meu coração.
clamamos ao Senhor. Pai, Pai de amor, nós queremos ser essa canção que agrada o teu coração. Queremos que as nossas atitudes tragam sorriso no seu rosto. Queremos agradar o teu coração quando obedecemos a tua palavra. Queremos agradar o teu coração quando nos relacionamos contigo e somos luz e sal nessa terra para aqueles que necessitam de sabor e necessitam de um caminho. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida através de nós. Sele a sua palavra em nossos corações. Nos ajude de forma intencional trazer essa carne cativa à tua vontade. Que a nossa carne todos os dias seja mortificada e que a vontade do Senhor se prevaleça todos os dias. E como igreja do Senhor, dentro ou fora, nós possamos atrair pessoas para a graça salvadora do Senhor. Nos ajude, nos direcione, cada um no seu campo missionário, seja no seu trabalho, na sua família, aonde quer que esteja, às vezes, muitas das vezes numa padaria, no mercado, mas que ninguém perca a oportunidade de anunciar o Evangelho da salvação com autoridade e intencionalidade do teu Santo Espírito. E que a cada amanhecer, até que o Senhor volte, nós possamos dizer: o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Até aquilo que não está no lugar nesse momento circunstancial, mas nós cremos pela fé. Os apóstolos creram, aquele povo creu, e eles viram a manifestação do seu poder. Nós cremos e veremos pela fé o que ainda está fora do lugar ser colocado no lugar, pela sua vontade soberana, que é boa, perfeita e agradável. Agora, Pai, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, e as doces consolações do seu Santo Espírito esteja em nós e através de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus o abençoe. Abençoe 2, 3, 4 irmãos com um abraço, e que o Senhor Jesus seja exaltado no meio de nós. Deus abençoe. Galera aí,
pra gente descer e ir pra arena.